O vídeo é com um propósito de conclusão da disciplina de medicina baseada em evidências. O meu trabalho que eu escolhi tem como tema comportamento sedentário e câncer, uma revisão abrangente e meta-análise. Aqui está só uma explicação básica do sumário, das coisas que vão ser discutidas no trabalho, como a introdução, a metodologia, o resultado, discussão e, por fim, a conclusão. Em relação à introdução, o primeiro ponto a ser abordado é justamente que o artigo ele fala muito sobre esse comportamento, justamente essa prevalência do câncer, que ele aumentou acentuadamente, ele aumentou muito nos últimos anos, e como esse câncer ele contribui justamente para essas doenças. Aí ele vai discutindo ao longo do artigo esses fatores também de proteção, como a atividade física, a questão da dieta saudável, a questão do peso corporal também ele é dito na introdução. E ao longo do artigo ele vai demonstrar justamente essa relação entre o comportamento sedentário e o aumento da incidência e da mortalidade por câncer, né? E ele estabelece como limite principal desse artigo justamente dessa revisão foi analisar justamente as revisões sistemáticas e as meta-análises existentes justamente para entender esse comportamento sanitário e essa relação com os vários tipos de câncer e a mortalidade por câncer. Agora, na metodologia, em relação à metodologia, esse período de realização da pesquisa, pelo que foi dito, foi justamente um período entre 2014 e outubro de 2021, e ele selecionou justamente artigos, selecionou meta-análises do PubMed, do Web Science, do Cochrane, e buscando associar justamente esse comportamento sedentário e esse risco de incidência para a mortalidade por câncer. E os critérios que ele definiu, ele considerou apenas revisões sistemáticas e meta-análises que foram publicadas em inglês, e para estabelecer justamente essa relação entre o comportamento sedentário e o aumento do risco de incidência do câncer ou justamente a mortalidade por câncer. Uma outra coisa foi também como ele extraiu esses dados. Eu achei bem interessante que ele extraiu justamente pelo primeiro nome do autor, o ano da publicação, o nome dos estudos incluídos, o tamanho da amostra, o tipo de comportamento. Foi uma coisa bem destacada, que foi justamente os tipos de comportamentos sedentários, que ele definiu como comportamento quando a pessoa comportamento sentado total, o comportamento sentado ocupacional, comportamento sentado recreativo e a questão do tempo de exibição de TV. Foi uma coisa até que foi bastante frisada, foi essa que vai ser colocada na discussão, essa questão da relação da TV com o possível desenvolvimento da comorbidade, da possível desenvolvimento justamente do sedentarismo, como isso poderia estar relacionado. Então, no resultado, as buscas, pelo que foi dito, foram achados 122 estudos no total, e após a exclusão de cerca de 91 revisões, ele utilizou cerca de 14 revisões sistemáticas e meta-análises foram utilizadas, foram abordadas, e foi tido justamente uma associação pelos resultados do artigo, foram tido a associação com 6 dos 17 locais que ele demarcou assim como locais de câncer. E os 6 locais principais foram justamente o câncer de ovário, a mama, o cólon, o endométrio, o reto, a próstata. Ele achou essas associações, evidências mais diretas. E alguns outros locais, foi justamente como a próstata, câncer de próstata, ele foi uma coisa bem interessante, que ele fez uma crítica que ele ainda precisava
de mais estudos serem discutidos, serem elaborados para reforçar, para ter um nível de evidência mais forte em relação a isso. E uma outra coisa discutida nesse resultado foi justamente a associação entre o comportamento sedentário e o câncer de mama, sendo positivo, tendo uma predominância maior em mulheres com pós-menopausa. E em mulheres com pré-menopausa, se não me engano, teve uma característica mais nula. Então, e além desses resultados, ele também destaca que em outros locais, como que não possuíam justamente esse comportamento sedentário e o aumento do risco de, por exemplo, no câncer de pulmão, gástrico, de esôfago, ele não conseguiu encontrar justamente uma relação estatística direta. Bom, agora na discussão, ele vai reforçar justamente a associação, aquela associação positiva entre o comportamento sedentário e o risco de incidência de câncer naqueles principais 6 locais, que era o ovário, o endométrio, o cólon, a mama, o reto e a próstata. Mas além disso, uma coisa que me chamou bastante atenção e me fez até escolher esse artigo foi quando ele fez uma estimativa associando com atividade física, que confirmou justamente mostrando que a atividade física atenua esse comportamento sedentário e mostrando uma associação disso com a mortalidade por câncer. Então, confirmando que esses resultados que mostram que a atividade física acentua justamente o comportamento sedentário e a associação à mortalidade por câncer. Foi até uma coisa que me chamou a atenção nesse trabalho. E uma coisa que ele também discutiu foi justamente o risco aumentado de desenvolver câncer em determinados subgrupos que assistiam televisão com mais frequência, tinham um comportamento mais de visualização. Ele utilizou essa televisão como um comportamento, um medidor mais de comportamento sedentário, e que isso poderia ter alguns efeitos justamente acarretados ao comportamento sedentário. Uma coisa bem destacada na discussão como um ponto forte do trabalho e que eu achei interessante foi justamente que ele diz que ele é a primeira, justamente o trabalho é a primeira revisão abrangente que ele examina essa associação entre o comportamento sedentário e a incidência de câncer e mortalidade por câncer. Bom, agora na conclusão, o trabalho ele reforça justamente o que já vem sendo massivamente discutido, que é sobre o comportamento sedentário prolongado, e conclui que o comportamento sedentário prolongado é mesmo um fator de risco independente para o desenvolvimento de diversos tipos de câncer, principalmente nos 6 locais que ele demarcou, principalmente como o ovário, o endométrio, a mama, o cólon e o reto. E ele fala fala também justamente sobre que para reduzir esse comportamento sedentário, ele fala sobre as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, ele frisa isso no final, que para reduzir justamente esse comportamento sedentário, tem que ser a recomendação justamente seguir as atuais diretrizes da Organização Mundial da Saúde sobre atividade física, sobre comportamento sedentário, como algo a ser seguido. E aqui aqui está a minha referência, e obrigado por ter assistido.